dia, mentorados, bom dia, praticantes jurídicos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de estágio no papo, que é a oportunidade que você tem de fazer um estágio completamente gratuito e online aqui, meia hora do seu dia, 20 minutos, toda quarta-feira, estando aqui comigo, com o Pedro Quintino, você tem a oportunidade de aprender como se estivesse dentro de um escritório. Então fiquem à vontade. Hoje o nosso tema é reconvenção de verdade, como que ela funciona dentro de um processo de verdade. Nós separamos esse tema que é extremamente importante, mais um tema extremamente importante. E eu já vou chamar o Pedro aqui para ingressar conosco. Vamos lá. Fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Mais uma quarta-feira. Eu acho que hoje é quarta ou quinta? Quarta-feira que a gente já começou. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lud. Bom dia, pessoal que nos assiste. Tudo bem? Bora lá para mais um tema que a gente acabou mencionando semana passada. E assim, gente, o objetivo aqui é ir direto ao ponto. Por isso que a gente fica sem rodeios, né, Pedro? A gente já vai diretamente ao que importa, porque o objetivo é ensinar como para as pessoas aprenderem como se elas estivessem dentro de um estágio, dentro de um escritório mesmo, com dois profissionais, com dois advogados, e conseguir cada vez mais serem autoridades, não ter medo do processo civil. Então, esse é o nosso objetivo com o estágio no papo de toda quarta-feira. E o tema de hoje é reconvenção, que apareceu na semana passada, no meio da nossa live. A gente queria até aprofundar, mas, né, com certeza não dava para fazer tudo em uma aula só. Só que agora a gente vai abordar isso de uma maneira mais específica e objetiva para que vocês possam utilizar no dia a dia aí, dentro da prática jurídica civil. E assim, a gente pode falar, já começando o nosso tema, que a reconvenção é um novo processo dentro de um processo que já existe? Lud, ó, pode ser, hein? Pode ser, Uhum. reconvenção, dá uma bagunçada boa no processo ali, para o estagiário visualizar, ele quebra um pouquinho, né? Já que a gente está falando aqui, a gente começou com aquele bate-papo, né? Melhor forma de aprender, um advogado quer ensinar, um estagiário quer aprender. E nisso a gente foi, nesse bate-papo, já virando praticamente algumas aulas, né? Aula Sim. passada, a gente falou de contestação, e aí veio o gancho da, ó, vamos falar de reconvenção, não vai caber nessa aula, então na semana que vem. E, então, só para recapitular um pouquinho da aula passada, porque a gente está contextualizando aqui a reconvenção, ela vai estar dentro, ela faz parte do universo da contestação. Ela é uma ferramenta de ataque, né, de contra-ataque, vamos dizer assim. Né? Com a petição inicial, você faz um ataque e você vai, então, se defender com a contestação. E nessa defesa de contestação, você pode falar, opa, não. Eu também quero atacar aqui dentro. Não vou só me Uhum. defender. Né? E o código dá esse instrumento. Né? Então, é um contra-ataque, que vem a ser a reconvenção. E é muito bacana que o estagiário ele pensa no processo na petição inicial, contestação, réplica, se tiver mais alguma manifestação, por aí vai. E quando vem e joga ali no meio uma reconvenção, ou seja, tem um novo pedido ali. Porque uma das coisas interessantes que acontece, que a gente fala para o estagiário, assim, ó, presta atenção, porque quando você faz uma reconvenção, ou você tem que, né, se defender de uma reconvenção, você fez a petição inicial, mas você vai ter que fazer também, né, você é o autor, você fez a petição inicial, você vai ter que fazer também uma contestação à reconvenção. Então, Sim. nossa, que inversão, né? Que estranho. Então, a gente já não está seguindo mais aquele fluxo padrão, né, processual que a gente vê. Na hora que joga uma reconvenção ali, é interessante, porque tem um pedido. Então, Sim. para você colocar isso, né, na cabeça do estagiário, esse primeiro contato, é falar, ó, agora você vai lá, vai abrir o processo, e você vai ver como que ele vai caminhar, né? Sabe, processo virtual lá no site, né? Aí tem do lado Uhum. esquerdo, né, a separação ali, a petição inicial, os atos processuais ali na sequência, cartório, citação, vem a contestação, e na contestação, dentro da contestação,
dentro da contestação. Se bem que eu já vi também, Lúcio, do advogado peticionar contestação, no mesmo dia ele peticiona a reconvenção. Separado. Separado. Então, isso aqui já é interessante falar. Uma dica que segue o jogo, não tem problema nenhum. Nós estamos acostumados a ver a reconvenção dentro do corpo da contestação. Um tópico. Até agora aqui eu me defendi, preliminares, mérito que a gente falou na aula passada. Agora chegou a minha vez de atacar. Obviamente, esse contra-ataque da reconvenção tem que estar vinculado, né, com o assunto principal do processo. Né? Sim. Não vai atacar a pessoa por um outro fato que ela fez contra você. Tem que ser daquele que está efetivamente te atacando. Né? Dá uma inversão. Claro, não é bem assim, não. Na verdade, quem está devendo isso. Ele. É indicar um novo culpado, né? Indicar um novo culpado, e não basta só isso. A reconvenção, assim como a contestação e como ela existe nesse momento, também, na minha opinião, é uma ferramenta um pouco complicada de utilizar. Porque, assim como você disse, faz o processo tomar um outro caminho. Da pessoa também ter que voltar a responder essa reconvenção, porque num segundo momento também tem a outra contestação, para a pessoa ter a oportunidade de responder à reconvenção. Honorários também entra como se fosse uma petição inicial. Né? Exatamente. Vai gerar ali também, né, honorários ao final, então você pode perder, ter sucumbências. Então tem também toda essa análise. É aquela história. O advogado, quando está falando do cliente, vai ser o primeiro juiz da causa, e muitas vezes o cliente não sabe que ele tem esse direito de contra-atacar. Na verdade, ele não tem noção mesmo. Ele traz o problema para se defender, e na hora que você começa a ouvir a história, você fala, peraí, na verdade, quem está te devendo é ele. Então, deixa com a gente aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai se defender, provar, vamos supor um caso que você não deve, e que ele que está te devendo, na verdade. Na verdade, essa é a pretensão, né? Porque com a contestação, você quer a improcedência. Você quer a improcedência. Com a reconvenção, você quer a improcedência daquele pedido. Da inicial. E uma outra procedência. Tanto que no dispositivo do juiz é assim que vem. Quando eu li a primeira sentença de um processo que tinha reconvenção no meio, foi um pouco complicado, porque eu falei, nossa, que bagunça, acaba virando uma bagunça. Então tem que separar, saber ler certinho, cada parte. Inclusive, eu até queria achar para mandar depois pro pessoal no e-mail alguma sentença que tenha reconvenção, para a galera ter essa visibilidade do que é mesmo e de como funciona. Eu já tenho aqui. Já tem? Então, legal. Legal. Porque daí consegue visualizar mesmo como que funciona e qual que é o objetivo da pessoa com essa ferramenta, que mesmo que é um pouco complicada, a gente tem que levar para o lado de um contra-ataque mesmo, entendeu? Não, quem tá me devendo é você, quem é o errado é você. E aí consegue, porque às vezes com os termos tão técnicos que a gente vê dentro do CPC acaba confundindo. E uma pessoa acabou me mandando uma pergunta aqui depois de ontem que eu postei esse assunto de hoje, perguntando se gera um novo número de processo, como que funciona isso dentro, ou se fica tudo junto, se é regra absoluta, se não é. Como que funciona isso dentro de um processo de verdade? Fica dentro do processo. Na verdade, é só o acréscimo de um pedido que lá no final vai ser julgado improcedente ou procedente também. Eu falei, no dispositivo, lá na sentença do juiz, na parte final, e quando sai uma sentença, a primeira coisa que a gente faz é corre a sentença inteira para ver lá no final o que o juiz efetivamente decidiu. Então, antes o exposto, isto posto, vem julgo procedente, né? Aí vem o pedido do autor, tá? E quanto ao pedido do réu reconvinte, julgo procedente. É isso que você quer na reconvenção. Que a sua contestação
seja suficiente para levar à improcedência do pedido inicial e na sua reconvenção seja suficiente para que o juiz dê a procedência do seu pedido, da reconvenção. Fica tudo dentro desse processo, não gera outro número. A única assim, diferença que você pode ver quando você abre um processo, como eu falei, ela pode estar dentro de um tópico da contestação, que pelo menos aqui no escritório é o que a gente Mais comum. deixa a reconvenção lá dentro. Né? Você abre um tópico da reconvenção. Ou tem alguns advogados, como esse caso que eu peguei para a gente falar hoje aqui, rapidinho, o advogado, no mesmo dia, ele fez 2 peças. Ele cadastra como contestação, mas ele faz 2 protocolos. A primeira, ele coloca lá só como contestação. Aí a segunda está cadastrada como contestação, mas na hora que você abre, você vê que está como reconvenção. Você vê o dia do protocolo, mesmo dia, minutos. É porque tem gente que acaba confundindo isso com um incidente. Porque é assim, na hora que vai protocolar, tem todos esses detalhes que a gente vai seguindo, fase por fase, e aí aparece execução, incidente, enfim. Só que esse é normal, fica dentro do processo mesmo, e o mais comum mesmo é a questão de fazer tudo dentro de uma peça só, dentro da contestação. Não sei qual que seria o objetivo de separar, às vezes para ficar mais visível, mais organizado, não sei. Eu acharia um pouco difícil, na verdade, fazer em 2 peças diferentes. Acredito que também a gente nunca fez aqui em 2 peças, né? Uhum. Ela pertence ao universo da contestação. Então deixa ela lá, não tem problema. Mais tranquilo. Aí, Lud, entra aquilo que você falou na aula passada, né? Para fazer a contestação, a primeira coisa que você tem que passar para o estagiário é falar assim, segura a empolgação, primeiro faça a organização dos elementos ali da petição inicial para você fazer o rebote depois aqui na sua contestação. Vai com calma, não precisa jogar tudo de uma vez. Quando tem uma reconvenção ali no meio, essa atenção quanto à organização deve ser dobrada. Porque você tem que ver, poxa, agora eu fiz a petição inicial, eu vou ter que contestar aquela reconvenção. Então, além do trabalho de petição inicial, você agora vai fazer o papel da outra parte de contestar a reconvenção. Aí ele pode depois se manifestar sobre a contestação da reconvenção, ou seja, a réplica da contestação. Então, os papéis que se invertem ali, porque tem pedidos... Acaba dobrando o número de peças, a gente pode falar assim, não tecnicamente, né, mas de uma forma geral, para a galera entender, acaba dobrando o número de peças, porque você acaba fazendo outra dentro da contestação, outro pedido dentro da contestação. E aí a outra parte... Porque no processo civil é isso. Toda vez que entra uma coisa, mesmo que não for as peças mais conhecidas, a inicial, contestação, réplica, mas toda vez que tem uma manifestação, tem uma juntada de documento, o juiz pede para a outra parte se manifestar. É meio que uma regra quase que absoluta dentro do processo civil. Então, acontece isso. Mas é muito bacana. Eu lembro da primeira vez que eu fiz, eu fiquei, nossa, meu Deus, o que vai virar agora? Esse que é o bacana de acompanhar um processo de verdade, porque a gente fica ansioso para ver o que vai acontecer. A primeira procedência, a primeira improcedência, a primeira juntada, tudo é uma questão de que se torna realidade aquilo. Você consegue acompanhar uma coisa que realmente existe. E é possível, assim, o advogado identificar a reconvenção sem o cliente tomar essa decisão sozinho de seguir com a reconvenção? Do advogado tomar decisão sem o cliente saber? O correto, quem vai fazer a interpretação é o advogado, que é a história do primeiro juiz da causa. Muitas vezes o cliente não vê que ele tem um direito ali naqueles fatos, né? Então você não precisa só se defender, você também tem direito ali naqueles fatos que você pode pleitear nessa mesma ação. Você não precisa esperar terminar aqui para entrar com uma ação e ganhar na outra. Como tem a conexão, você manda para O correto é avisar. Você tem que avisar como advogado. Falar, olha, porque tem a questão dos honorários, sucumbenciais, se perder, né? Tem toda uma consequência processual dali. Então, o correto é falar, olha, aqui nós enxergamos a possibilidade de
fazer um pedido de contra-ataque para que você tenha o direito de E é receber. Não bacana só o ter direito de não pagar, mas também de receber. É bacana ter também uma coisa um pouco mais sólida para fazer isso, não deixar só no universo da discussão, da argumentação, mas ter um documento, um contrato, apesar que conversa de WhatsApp tem tido bastante discussão, né, de juntada de print de conversa de WhatsApp, mas nos dias atuais é um pouco difícil não juntar isso. Tem gente que busca até uma ata notarial, pegar a conversa, não só deixar print, mas levar para fazer uma ata notarial no cartório, para aquilo ter fé pública, enfim. Mas é bacana ter um pouco de prova. E é assim, gente, todas as decisões que o advogado toma dentro do processo, o cliente precisa ser informado sobre isso. Porque não é só um andamento processual que vai mudar. Na maioria das vezes isso influencia no bolso do cliente. Até porque a gente não vende resultado. Se fosse uma coisa certeira, a gente mirasse e tivesse certeza que ia acertar, eu vou fazer por minha conta e risco. Já sei que vou ganhar esse pedido, mas não é assim que funciona. Tudo tem que ser informado para o cliente. Isso que acaba sendo o jogo de cintura da prática, na verdade. Saiu uma coisa, você ter que ligar para o cliente, informar, porque às vezes você não vai identificar a reconvenção no primeiro atendimento. Às vezes você vai identificar só quando vem a contestação, né? Então, isso tem que ser informado. E uma questão que também a galera pode ficar em dúvida é quando essa reconvenção vem para o JEC. Cabe reconvenção no JEC? É da mesma forma que funciona? Não é? Ali vai ter outro nome. Ali vai seguir mais ou menos, é o mesmo padrão. Então, você tem a possibilidade. Mas ele vai chamar como pedido contraposto. Né? Mas aí vai seguir o mesmo esquema. É o direito que a parte tem. Se no procedimento comum, né, na justiça comum, você tem essa possibilidade de pleitear um direito junto com a sua contestação, então não vou só me defender, mas também eu vou exigir alguma coisa ali, né? No JEC você também tem. Né? Só que pela simplicidade, né, vamos dizer assim, pela natureza do JEC, ali vai entrar com um pedido contraposto, mas tem esse direito também. Agora, Lúcio, você está falando da relação com o advogado com o cliente. Uma das melhores sensações que tem é quando você faz a contestação com a reconvenção e ganha lá no final. Porque uma coisa é você falar para o seu cliente, assim, lembra aquela cobrança lá, você não tem nada para pagar. Nós ganhamos, o juiz jogou um improcedente. Aí, se você ganha a reconvenção, você pode falar, olha, o juiz, além de falar que você não deve nada, né, que ele não tem direito a nada, você ainda tem direito a receber dele. Aí fechou, aí é a cereja do bolo, aí é o melhor cenário. Você fala, eu nem entrei com a ação, estou me defendendo e estou ganhando aqui ainda. Então, sem ter prejuízo. Dá um trabalho maior dentro do processo, porque eu tenho esses pedidos atravessados. Aí a importância dessa organização processual, sempre lembrar, porque você tem vários processos no escritório, aí você tem que lembrar, aquele é da reconvenção, aquele é da reconvenção. Deixa para você não perder a história, para você não perder aquele momento, né? Aquela iluminação que você estava, né, no momento da petição que você fez da contestação com a reconvenção, ou se do outro lado, né, você fez a contestação da reconvenção. Esses nomes até bagunçam um pouco. Assim, sim. Né? Por isso que todo mundo a galera que está aqui acompanhando, ainda que não é inscrita no link que está na bio, para receber as coisas, se inscrevam, porque esse é assunto mesmo para a gente fechar ele, deixar ele mais visível possível, vai ser por meio aí de alguma sentença que a gente encontrar, o Pedro falou que já tem, para mandar, para vocês conseguirem mesmo degustar o que é, e até mesmo ter a ferramenta de pesquisar, depois pegar jurisprudência, encontrar, porque às vezes toda vez que eu busco, que eu encontro a reconvenção, que ela é possível dentro de um processo, eu busco jurisprudências ligadas a isso, não só a procedência, mas a procedência da reconvenção. Porque é bem bacana isso, para o juiz visualizar bastante essa questão. E assim, o que eu falo e vou repetir sempre, que eu vou sustentar,
enquanto eu estiver viva e praticante na vida jurídica aí, é que a prática civil, penal, qualquer uma, não é saber tudo a todo tempo, mas você conseguir pesquisar até o fim. Às vezes Uhum. o aluno, o estagiário, tem uma dúvida ali e já pergunta para o advogado, para alguma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, quando na verdade, por algumas ferramentas de pesquisa mais voltada para a vida prática, ele já conseguiria aí sanar essa dúvida, aprender mais. Só que são coisas que não são ensinadas dentro da faculdade, por falta de É, tempo, por falta de acompanhamento, que acontecem dentro do escritório. Às vezes até o bate-papo entre o advogado e outro. Quando a gente está, assim, advogando em uma galera, é diferente. Fala, nossa, meu processo caiu naquele juiz, caiu naquela vara uhum. tal, o que será que vai acontecer? A audiência com ele é desse jeito. E são coisas que a gente só consegue visualizar com a prática de verdade. E dentro É, da reconvenção, isso acaba ficando igual, né? E como a gente falou no início, né, a reconvenção ela foge um pouquinho do padrão processual que a gente está acostumado. Petição, contestação, réplica, e aí vai seguindo. Quando tem essa atravessada da reconvenção, o, às vezes é difícil você visualizar, como você falou, na prática. Por isso que é interessante olhar a sentença, quem tem a oportunidade de pegar a senha aí, o token de advogado, para olhar, então, abrir o processo e ver como que aquela contestação foi redigida com a reconvenção, para visualizar realmente. Assim, mas como que eu começo um pedido de reconvenção dentro da contestação? Como que eu abro um Uhum, tópico? Como que eu faço a conexão do meu pedido, né, reconvencional dentro da contestação para o juiz entender que realmente está vinculado com os fatos? Né? Então, eu concordo que é difícil visualizar, porque a reconvenção é quase uma exceção à regrinha processual. sim, Ela não entra em todos os casos. não. Né? Ela entra lá na contestação como uma oportunidade que você tem de contra-ataque para não ter que esperar terminar um processo, que vai ser julgado improcedente, e entrar com outro, então, né, o réu para buscar a procedência sobre os mesmos fatos ali, né? Essa inversão. Já mata toda a discussão ali. Então traz essa celeridade e tudo, mas eu concordo, é difícil um pouquinho ter essa visualização. Então a gente manda aí uma sentença, eu vou até falar, Lu, de qual que é o caso, aí depois, né, o pessoal Tá, pode beleza. ler. Não é. É bem simples, né? A autora, ela entra com uma ação de anulação de negócio jurídico com pedido de danos morais. Ela quer anular o negócio jurídico. Ela comprou uma casa por R$ 47.000. O cara pagou 25 mil à vista e ia pagar o resto parcelado lá em notas promissórias. Isso em 2014. Acho que, se não me engano, em 2018, ela entrou com a ação alegando que ela era semi-analfabeta à época. Então, ela não pagou as notas promissórias, pagou 25 mil à vista e não pagou as notas promissórias, alegando que era semi-analfabeta, que ela foi induzida, que o comprador, que o vendedor do imóvel, né, da casa, levava os documentos para ela assinar. Mas, na verdade, Uhum. dentro do processo, você vê que a filha acompanhava. Não é qualquer pessoa que desembolsa 25 mil, né, que compra um imóvel no impulso, sem saber o que é. E o juiz fala, olha, o fato de ser semi-analfabeta, se for o caso, não invalida, não é suficiente para invalidar por si só o negócio jurídico, é válido e tudo mais. Uhum. E na contestação, que é nesse caso que a gente tem a contestação protocolada e a reconvenção protocolada em duas peças, ele fala, olha, na contestação, ele bate na questão de ser semi-analfabeta. Não, o negócio jurídico é válido, não é semi-analfabeta. A filha dela acompanhava tudo, tudo documentado, ela assinou, às vezes a filha assinava as notas promissórias, então tinha todo esse acompanhamento. Aí na reconvenção que ele falou, olha, como eu já provei na contestação, no mérito da contestação, que o negócio jurídico é válido, então sendo válido o negócio jurídico, ele está inadimplente das Uhum. notas promissórias que ela não pagou. Então, nesta reconvenção, o que eu quero? Quero que ela seja obrigada a pagar aquelas notas promissórias. E às vezes tem gente que não faz isso dentro de um pedido de reconvenção, o que é errado. Isso. Faz ali, né, Exatamente. como é uma coisa natural, pensando que vai dar certo, mas esquece da ferramenta da reconvenção. Então não basta você apontar ali dentro da sua peça, da sua Uhum. contestação, que além disso, quem está devendo é ela. Não, tem que utilizar a ferramenta e separar isso para que o juiz realmente possa
analisar ao menos aquele pedido, né? Não Sim. basta só colocar ali no meio sem a reconvenção. E aí acabou dando certo. Esse foi o desfecho ou ainda não tem desfecho? Não, deu certo aí. Diz aqui na sentença do cante exposto, julgo improcedente o pedido. Então, o pedido Inicial. principal julgou, da petição inicial, julgou improcedente o pedido, com a condenação a honorários em R$ 1.000. Aí, assim, em face do resultado hora alcançado, julgo procedente a reconvenção. Então, para condenar a autora ao pagamento da importância indicada na reconvenção das notas provisórias que estão vencidas. Então, é exatamente isso. Então, ela entrou pedindo anulação, alegando ser semi-analfabeto, negócio jurídico, e ter os valores restituídos. Ela falou assim, não, a contestação. Não, o negócio jurídico é válido. A contestação vai ficar somente nisso. Uhum. A validade do negócio jurídico. Se o juiz entendeu que o negócio jurídico é válido, aí vem a sacada do advogado na entrevista, né, nas consultas. Então, olha, se a gente conseguir provar com a contestação e os seus documentos aqui nós entendemos serem suficientes para a improcedência do pedido, consequentemente, ela está inadimplente. Então, Acaba puxando, uma coisa vai vamos puxando mandar a aqui outra. dentro, por quê? Porque tem a conexão. Agora, Sim. você não pode mandar aqui uma reconvenção falando da nulidade, né? Você faz a contestação falando da nulidade do ato jurídico, do contrato, e na reconvenção você manda, mas também a fulana está me devendo gado. Não tem nada a ver, né, amigo? Entra com outra ação, né? Aí a gente está falando aqui dos fatos conexos ao objeto da PID. Agora, se você tem outro negócio jurídico com ela, de outra natureza, outra ação. Tchau. Aqui tem que ter essa conexão. É importante, que se o advogado põe isso aí, já é uma improcedência. Ele pode ter procedência se fosse numa ação específica para isso. Agora aqui, ele diz, improcedente, porque, amigão, desculpa, mas não tem nada a ver. A gente está falando do contrato da casa, você traz aqui um contrato de boi. Não. E os cuidados para a reconvenção acabam sendo os mesmos. O que a gente, na verdade, queria, os mesmos para a contestação, dos detalhes, de abrir uma peça, outra do lado, assim como a gente falou na aula passada. Mas o que a gente queria mesmo passar, e o objetivo principal desse encontro são esses cuidados e de como o processo vai tramitar depois. Então, é um processo que precisa de mais atenção, de um acompanhamento mais detalhado, de uma leitura bem específica, com muito cuidado, com muita cautela, porque depois, no final das contas, vocês vão ver que não é tão bicho de sete cabeças. Mas, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que às vezes você vai ter, é necessário ter essa cautela e esse acompanhamento bem mais específico quando vê uma reconvenção, quando você tiver aí a sacada da reconvenção, por conta das consequências financeiras também que pode acontecer dentro de um processo, principalmente se o cliente não tem o benefício da justiça gratuita, né? Porque isso pode trazer várias consequências, porque é uma ação dentro de outra ação. Então, tem a sucumbência, tem todas as consequências de custos processuais também, como num processo comum. Não tem como fugir disso. Então, muita cautela com esse risco, porque a gente nunca tem certeza se vai dar ou não uma procedência dentro de uma reconvenção, assim como dentro de um processo comum, né? Sem a reconvenção. É legal, é gostoso para quem gosta dessa prática processual civil ter um caso assim para você conduzir e trabalhar com a reconvenção. Se tiver a oportunidade de você orientar o estagiário nisso, é muito legal, porque o estagiário vai adorar. Então, nossa, que legal, né? Que possibilidade que tem nessa própria contestação de fazer um baita pedido desse. Sim, tem uma grande possibilidade. E se você conseguir essa reversão no final, poxa, você ganha teu cliente. Você ganha o cliente. Então, nossa, além de ser improcedente, eu ganhei ali, né? Ganhou. Então, você manda bala. É bem legal, mas é aquela história. Tem que visualizar, Lud, tem que ver a prática, tem que abrir. Nós vamos mandar aí uma sentença, quem quiser, busca, né, uma dica legal, vai lá no site do TJSP, vai lá em pesquisar
banco de sentenças. Então, você não busca pela Gente, jurisprudência. para mim, o banco de sentença, depois que eu descobri ele, tem sido muito melhor do que a ferramenta da jurisprudência no geral, lá no Jus É, Brasil, enfim. Porque no banco de sentença fica muito perto, você consegue filtrar para uhum, o juiz aqui da sua cidade, de onde você está, e fica certinho de ver. Porque às vezes você pega ali um processo no Jus Brasil, vai pesquisar ele dentro do sistema do tribunal específico, às vezes está bloqueado, é segredo de justiça, você não consegue visualizar ele inteiro. E, na minha opinião, a ferramenta de pesquisa é muito importante. Então, o banco de sentenças, se você ainda não explora ele, comece a explorar, porque é muito bacana ver é, de perto, assim, e até ter noção de como aquele juiz aprecia um pedido é, de reconvenção. é. Aí você vai lá e na busca você coloca, entre aspas, lá, julgo procedente a reconvenção. Se colocar assim, Uhum. você já vai, eles já vão filtrar as decisões mais recentes, inclusive. Inclusive, Essa aqui que eu peguei, Lud, peguei ontem para a gente falar um pouquinho aqui, como exemplo, foi 15 de abril. Hoje é dia nossa, 27, ela é bem recente. Né? Então é bacana que você trabalha também sempre com sentenças capaz que vem um atuais. Né? recurso aí ainda, então. Está na fase de embargo de declaração. Hum, Então ainda está em andamento, é recente, né? Teve embargo de declaração agora, em cima aí da sentença, e possivelmente vai para uma apelação, né? E é bacana que você acompanhe, você aprende muito bem a prática utilizando o banco de sentença. Mas quanto melhor você for ali na assertividade das palavras da pesquisa, melhor vem o uhum. resultado. Também é prático. Quais são as palavrinhas-chave que eu tenho que colocar? Aqui no caso, você coloca lá, julgo procedente a reconvenção, é um padrão que os juízes utilizam no dispositivo. Aí você Sim. vai depois filtrar por tema, e tem vários temas. Eu peguei esse aqui, que é uma questão de nulidade, bem fácil de entender, não tem nenhuma complexidade processual, e dá para compartilhar com o pessoal, né? A sentença Então a gente é vai pública, dá para mandar compartilhar. isso e criar esse hábito, na verdade, de demonstrar. A gente, quando falou de notícia lá do advogado que escreveu Uhum. de uma maneira ruim, enfim, a gente sempre consegue fazer com que vocês visualizem tudo isso, porque só dessa forma é possível. E assim, quando chegar um e-mail lá com esses materiais, né? A gente na semana que vem quero preparar um e-book do próximo assunto. Leiam e realmente ingressem nesse universo, porque não adianta só apreciar aqui o nosso encontro e não conseguir ver. A prática é isso, é você Uhum. conseguir visualizar e entrar nesse universo que é único e não tem discussão. Então, toda vez que chegar um e-mail aí nosso, abra, tem essa vontade de realmente ingressar nesse universo, porque não tem nenhum ponto negativo nisso, né, Pedro? É só ponto positivo de realmente conseguir estudar e conseguir aprender mesmo, para quando pegar um processo, simplesmente conseguir fazer, É, sem sem medo de ser medo, exatamente. feliz. E outra coisa, gente, muito importante para finalizar. Às vezes você fica com medo de fazer um pedido, de colocar uma coisa nova, de ingressar em um tema que não tem muita base, muita jurisprudência ainda. Mas não tenha medo. Se você acha que está dentro ali do possível, não pode viajar também na maionese, né? Mas se está dentro do possível, é bacana explorar, sim. Não tenha medo da improcedência, porque a É, gente não trabalha com resultado, é. entendeu? Se você foi o primeiro juiz da causa, viu a possibilidade dentro de todo o universo técnico do direito, bacana, vai lá e tenta. Conseguir já é uma outra consequência. Porque às vezes eu vejo que tem gente que deixa de fazer por medo. Ah, será que eu coloco isso? Será que eu coloco uma reconvenção? Ora, se você analisou ali o caso, tem uma prova bacana, a versão do cliente, ele está sustentando aquilo, não pode ter medo de colocar isso lá dentro da petição, né? Não, e isso acontece muito, porque você faz um trabalho de qualidade, processualmente falando, com a técnica, Uhum. aplicação da técnica, não deixa passar nada, faz tudo certinho, como diz o script, faz um bom atendimento ao cliente, sempre dando feedback para ele, do o andamento do processo, como que está indo, né?
a temperatura do processo está favorável, Uhum. e se for improcedente, o próprio cliente pode falar, olha, doutor, muito obrigado pelo seu atendimento, pelo seu serviço, que ele vai entender que não era uma causa fácil É, de ganhar. Você explica para ele que seu trabalho não é de resultado, fala assim, olha, vou tentar da melhor forma possível, mas o entendimento pode ser contrário, a gente tem possibilidade de recorrer, tudo. Então, é muito importante essa condução processual junto ao cliente, exatamente para você resguardar o quê? A qualidade do seu serviço. Porque você sim. pode, o seu cliente ele pode perder a causa, mas te indicar depois, falar assim, não, porque o Pedro é muito bom, me atendeu, fez um bom trabalho, tudo. Mas você perdeu. Eu falei assim, não, mas ali não tem nada a ver. Quando o cliente separa isso, aí você fala, bom, É, então eu estou fazendo a coisa certa. Então eu estou fazendo a coisa certa. E dá para fazer isso. O cliente sabe, dá. desde que você saiba passar para ele também o que está Sim, sendo com feito, certeza. como você fez, né? E fazendo a condução certinha. É, gente, quando falaram que advogar é fácil, mentiram. Mentiram, porque você tem que dar conta de tudo, né? De tudo dentro do processo. Não é só sentar a bunda na cadeira e fazer petição. Você tem que ligar. Agora, o WhatsApp. O Uhum. WhatsApp é uma bênção em alguns aspectos, mas em outros você tem que ter um controle, porque senão você fica o dia inteiro só respondendo o cliente, e aí teu prazo tá aqui para fazer, acaba ficando para trás. Então, tem que administrar tudo isso. O advogado tem que ser completo e isso só a prática que vai te ensinar, que vai te colocar nesse universo. Nós estamos já caminhando para o final de mais um encontro. Semana que vem temos mais um. Ainda não vamos falar o tema da semana que vem, mas eu quero preparar um e-book desse tema para vocês acompanharem e revisarem depois. Agradeço todo mundo que passou por aqui, que depois vai acompanhar pelo YouTube também. Obrigada, Pedro, por mais um encontro. E vamos manter essa galera aí dentro de um estágio de verdade. Valeu, Lud, brigadão. Matamos, então, contestação e reconvenção. E semana que vem estaremos aí, né? Ainda não vamos revelar o tema, mas estaremos aí para mais um bate-papo processual e uma aula, né? A gente tá uma preparação de aula praticamente, né? Sim, Esses encontros que a gente está fazendo. Tá bem bacana. E agora vamos começar até a enviar para o pessoal aí algumas sentenças, decisões para é. ilustrar exatamente aquilo que a gente está falando. Deixar muito mais visível. E esse é o objetivo, gente. Um grande abraço para todos vocês. Abraço, Pedro. Até semana que vem com mais um encontro. E vamos aí em busca do melhor estudo dentro da prática civil, que é extremamente importante para qualquer pessoa que queira ingressar nesse universo e realmente ser uma autoridade, um advogado que saiba lidar aí com um processo de verdade. Beijo, Pedro. Até semana que Valeu, vem. Lud, beijão, pessoal. Beijo, Um abraço. galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.